Hoje nós vamos para o nosso ciclo 7 da transformação pessoal e autocura. E nesse ciclo, nós vamos trabalhar o poder da transformação. Que transformação? A transformação de abandonar, largar, deixar, soltar todas as perdas do nosso passado. Então, eu quero que vocês comecem aí, enquanto eu vou falando um pouco, vocês comecem a pensar, refletir. Cada um de vocês tem algo bem pontual e importante que vocês perderam. Pessoas, situações, lugares, coisas materiais, enfim. Para cada um, a coisa vibra de uma forma, mas, de qualquer maneira, perder algo, não ter mais a presença, não ter mais a companhia, não ter mais a posse de algo, é muito importante. Tem pessoas que perderam uma perna, um braço, perderam a mobilidade, tem pessoas que perderam um irmão muito querido, tem pessoas que perderam pai, mãe, tem pessoas que perderam teto, abrigo, tem pessoas que perderam emprego, foram para a rua porque não tiveram mais condições de se manter, enfim. Ao longo da nossa jornada, nós podemos perder muitas coisas, tá? Podemos perder também o rumo, perder a vontade de viver, tá? Perder o ânimo para recomeçar. Então, esse ciclo, a transformação é a despertar em nós a capacidade de ir adiante e deixar no passado tudo aquilo que se perdeu. Ponto muito importante é que, quando a gente fala perdi X coisa, tá? Aí, mandam isso, tanto faz o quê? Tá? Perdi. Nós sempre temos o hábito de culpabilizar os outros, o acaso, o planeta, Deus, por aquilo que aconteceu. E eu digo para vocês que a única forma da gente realmente poder ir adiante, a única forma da gente realmente transpor, transmutar esse sentimento de vazio, esse sentimento de raiva, esse sentimento de desespero e de tristeza por aquilo que se perdeu, ou por várias situações que as pessoas passam e que foram perdidas, né, ao longo da jornada, a única forma é olhar com verdade para a situação. E quando nós olhamos com verdade para a situação, esse ponto de eu culpabilizo alguém, ou volto a dizer, eu culpabilizo o universo, a natureza, o Criador, Deus, os arcanjos, uma pessoa que fez um trabalho negativo para mim, enfim, eu culpo o outro por aquilo que aconteceu. Eu vou trazer uma situação hipotética, mas que acontece tristemente diariamente no nosso planeta. Tá? De repente você está aí no seu carro, dirigindo, aí está numa estrada, aí tem, um avião, um caminhão, ele perde lá o controle, se choca com você, e você fica tetraplégico, tá? Você perdeu toda aquela expectativa de vida, todo o rumo da sua vida, seus projetos, seus planos, tudo aquilo que estava alinhado é ceifado de você do dia para a noite. E é natural que essa pessoa se revolte muito. Em especial o motorista do outro caminhão, pela incompetência, pela irresponsabilidade, muitas vezes alcoolizado, muitas vezes falha mecânica, que ele não deu uma manutenção adequada, quisendo economizar dinheiro, em situações. É óbvio para qualquer ser humano de que a raiva jogada sobre aquela pessoa é totalmente justa. E eu digo, é justa. Não estou dizendo que o outro, colocando nessa situação dessa forma, que o outro não tem parcela de culpa nisso. Mas o que eu quero trazer para vocês é que é muito importante a gente entender a nossa parcela de culpa. Mas espera, se eu estava lá dirigindo,
bonitinho, do meu, sabe? Na velocidade correta, na faixa, com cinto de segurança, meu carro todo bonitinho, sabe? Com a mecânica ok, eu estava tudo, fazendo toda a minha parte. Como que eu tenho culpa nessa história? Você não tem culpa do lado material, mas você tem culpa do lado energético. Provavelmente você, por um bom período, estava lá insatisfeito, angustiado, revoltado, achando que sua vida não valia nada, que tédio, que ócio, ai, sabe, aquele vazio existencial. E aí você trouxe, óbvio, você não racionalizou, mas energeticamente você atraiu uma situação. A gente nem vai colocar aqui aspectos kármicos, que a gente precisa estar alinhado para trazer esses resgates, tá? Mas falando só da questão de cocriação mesmo, a sua insatisfação por um longo período de tempo alinha situações para validar aquele seu sofrimento. Então, você sente tanto que você sofre que realmente você vai sofrer. Então, sentir nossa parcela de culpa de uma forma verdadeira é o ponto-chave para que a gente possa realmente engolir, mas engolir e digerir situações ruins na nossa vida, perdas importantes na nossa vida. Vamos colocar uma outra situação. Ah, mas então eu tenho um ente muito querido e que ele foi embora, ele morreu, ele faleceu. Qual é a minha parcela de culpa nisso? Veja, você não tem culpa pelo falecimento daquela pessoa, muitas vezes com problema de saúde, muitas vezes idoso, ou não, um ataque cardíaco, super jovem, mas não temos realmente a responsabilidade sobre a morte daquela pessoa. Mas nós temos a responsabilidade pelo sentimento de não aceitação por algo que é totalmente natural e de que nós estávamos avisados desde que nascemos. Porque, veja, desculpem, não tem coisa mais avisada para nós do que a morte. Mas parece que a gente não ouve desde sempre. Porque existe um tão impactante para todos nós, estou falando para todos mesmo, inclusive para mim, tá? É tão impactante como se não. Mentira para mim, então, eu ia viver a vida inteira? Todos os meus familiares iriam viver a vida inteira? Não, a gente nasce, a contagem é regressiva, temos um tempo e vamos morrer. Assim como as plantas, assim como os animais, assim como todo ser vivo. Então, a revolta com aquele óbito daquela pessoa querida é uma revolta totalmente egóica, indevida, que para nós é ensinado como amor. Amor pressupõe que nós queiramos o bem da pessoa que amamos. Então, se aquela pessoa que amamos está, de repente, numa situação de sofrimento e ela parte, querer que ela estivesse ali é ego, não é amor. Então, não aceitar a morte dessa pessoa não faz sentido. E faz menos sentido ainda a gente carregar essa tristeza, porque essa pessoa especial na nossa vida não está mais. Sim, é triste. Sim, é muito importante. Sim, é revoltante algumas vezes. Só que, enfim, quem está sem as pessoas, quem está sem a casa, quem está sem o trabalho, quem está sem a saúde, quem está sem, estamos falando daquilo que perdemos. Quem está, tem a obrigação, tem a única parcela que nos cabe é nos reformularmos e ir adiante. Senão nós negamos tudo aquilo que nos sobrou, vamos falar dessa forma. Porque, por exemplo, se morre alguém muito querido na nossa vida, marido, filho, irmão, pai, avô, morreu, não é mais a mesma sem aquela pessoa. Com certeza não é. Porque, assim, toda aquela estrutura alinhada vai ser mudada. Mas se eu ficar estático e me impedir de viver, de ser feliz, de trabalhar, de correr atrás dos meus projetos, de tentar fazer da vida que me cabe algo diferente com aquilo que eu tenho, se eu fizer isso, eu estou mais morto do que aquela pessoa que foi embora.
eu estou mais perdido do que aquela situação que foi tirada de mim. O não querer recomeçar é ir contra o fluxo da vida. Transformação pessoal tem tudo a ver com esse ciclo que nós estamos falando. Se você não tiver a capacidade de transpor esse ciclo, todo o trabalho anterior e tudo aquilo que vem adiante vai ficar extremamente sem sentido. Por quê? Porque se você quer, por exemplo, deixar um vício, um hábito seu, se você quer ter paz, se você quer viver mais feliz, se você guarda ainda uma raiva e uma tristeza muito grande, porque determinada situação aconteceu com você, porque seu namorado te deixou, porque o seu avô faleceu, porque você saiu daquela empresa, fechou, enfim, seja qual for a situação. Se você se amarra aquilo, você não vai conseguir ir adiante. Não dá para falar, não, eu vou adiante, mas eu sinto essa raiva, eu sinto essa perda, eu nunca vou esquecer. Não, você não vai adiante. Você vai estar sempre com essa corrente amarrada nos pés. Esse ciclo fala sobre isso, sobre vocês cortarem essa corrente, cortarem esse cordão energético que os impede de ir adiante. Agora, falando um pouco sobre perder pessoas, a gente pode perder pessoas também aqui, dentro de relacionamento, sem essas pessoas terem morrido, tá? Essas pessoas vivas, a gente não tem mais o contato delas, a gente perde pessoas, a gente vai mudando na nossa forma de alinhar e de ver a vida, e automaticamente parece que a sintonia vai ficando diferente. Tão diferente que chega um ponto que fica inacessível. Você está aqui ou aqui, o outro está noutra vibração, então não consegue ter um encontro. Você tem um grupo de amigos e, de repente, desse grupo de amigos, um já não consegue mais, sabe, fala coisa com coisa para você. Talvez essa pessoa esteja falando exatamente o mesmo que sempre falou, só que para você, nesse momento, não faz mais sentido. Ou o seu grupo começa a não reconhecer você. Como se você, nossa, como você está chato agora. Antes você gostava de tudo, agora não gosta. O que, que é? O que aconteceu? Ai, como você está quieto. Antes você ria das piadinhas, mas sem graça, e agora não. Por quê? Porque a sua caminhada, ela vai indo para uma direção. Se as pessoas que estão com você, os grandes amigos, os companheiros, os familiares, se eles não olham para aquela direção também, é natural que vocês comecem a falar línguas diferentes. E no meio desse linguajar diferente, vai se entender pouquinho. É tipo assim, eu não domino o inglês, eu só pego poucas palavras. E se eu for conversar com um amigo que é professor de inglês, e se ele for falar só em inglês, eu vou me esforçar para ter um diálogo ali, para entender o que ele quer dizer. Mas eu vou pegar eu vou pincelar algumas palavras. E eu falando em português, digamos que ele só falasse ali em inglês, né? E não dominasse o idioma da nossa língua portuguesa, ele também ia ficar ali pescando. O que acontece? Você faz isso um dia, 2 dias, uma semana, um mês, depois começa a ficar meio sem graça, porque o esforço é tão grande para ter essa comunicação que você meio que desanima no meio do caminho, tá? Então, é mais ou menos isso que acontece quando as pessoas na nossa vida começam a perder esse encontro. Isso pode acontecer dentro de um relacionamento de casal. Você pode estar casado com alguém, você começa a ir para um ponto, e essa pessoa está indo para outro ponto. Então, não consegue mais o encontro. Isso não quer dizer que não exista amor. Isso quer dizer que cada um está olhando para uma direção. Aceitar que a situação é assim, é muito importante para que você possa abrir espaço para buscar pessoas compatíveis para você. Não é você abandonar as pessoas que estão numa energia sua antiga. Não. Mas é você entender que está tudo bem, que essas pessoas não te entendem. Porque você está de outra forma.
Você tem que ter respeito e compaixão, da mesma forma como elas deveriam ter respeito pela sua caminhada. Mas se elas não têm, então tudo bem. A gente está falando o quê? Aqui a análise não é sobre o outro, porque é muito fácil, dentro do processo de transformação, a grande maioria das pessoas, elas dizem assim, é insuportável conviver com X pessoa, porque é uma pessoa intolerante, é uma pessoa lá, 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 e vem aquele desfile de, né, de negatividade sobre a pessoa. Ei, mas assim, que eu trago sempre para as pessoas, não tem como você mudar o outro, não tem. O outro, ele só vai mudar se ele sentir que ele tem que mudar. E veja, nós, na nossa caminhada, toda mudança nossa é difícil, não é fácil. Precisa de um movimento para sair da inércia. É difícil. E muitas vezes a gente faz esse movimento e tem vontade de recuar, inúmeras vezes, outras vezes recuamos. A gente recomeça, vai de novo. Então, se é difícil e você quer ir adiante, imagine para o outro que não quer. E ele acha que está tudo bem. Ele não vai mudar. Então, não gaste sua energia querendo a mudança do outro. Gaste a sua energia pensando em como você pode aproveitar melhor tudo aquilo que você tem agora nas mãos. Então, o convite é esse: tudo aquilo que vocês perderam vai ficar no passado, mas vai ser enterrado. Vocês vão guardar somente os bons momentos, as lembranças. As lembranças, elas servem para alimentar a nossa alma, não para ser aquela corrente pesada, com uma bola de ferro que nos prende naquele passado. O passado já foi. Ele tem que ficar aonde ele está, lá. E o que você aprendeu com aquilo te faz uma pessoa melhor, te faz uma pessoa mais fortalecida, mesmo que você tenha errado, mesmo que tenha tido várias dores, e aí você vai adiante. Esse é o ponto, esse é o trabalho, é isso. Dentro desse trabalho, desse exercício de transformação dessa dor, desse apego com tudo que foi perdido, tá? Para que vocês possam livrar disso, tá? Eu quero que vocês peguem uma folha aí de papel, tá? E vocês vão depois, quem já está com a folha, eu acho que vocês, assim, quem já está com a folha em mãos, eu creio que não vão conseguir fazer o exercício agora, mas vale o início da tentativa, tá? O que vocês vão fazer nessa folha de papel? De preferência a lápis, tá? Vocês vão listar tudo aquilo que vocês sentem que vocês perderam, né? Tudo, linha por linha. Isso engloba tudo que vier à mente de vocês. Então, é bem importante, como todos os exercícios cognitivos que foram propostos, né, nesses ciclos de transformação, esse não é diferente. É bem importante que vocês sejam verdadeiros. Por quê? Porque, por exemplo, pode vir na cabeça de vocês que é assim, eu perdi aquele aviãozinho azul que eu ganhei da minha mãe quando eu tinha 7 anos de idade. E aos 9 anos, ela pegou meu brinquedo, porque eu já estava velho, e deu para a igreja, para doação. Eu gostava tanto daquele aviãozinho, eu senti tanta falta dele. Isso é uma perda. Muito importante. Muito importante. É coisa de criança. Não, isso é muito importante. Vocês sabem que eu já fiz terapia de regressão com algumas pessoas, e o ponto que vem dentro do processo da fase de criança são essas perdas, nesse exemplo que eu estou dando. E isso daí não tinha sido perdoado por aquela criança. E aquela criança cresceu, e quando ela cresceu, ela saiu espelhando aquela dor num processo de ciúme patológico, num processo de não conseguir se afeiçoar a ninguém, por medo de perder, e aí começaram uma sucessão de situações, afastando pessoas, afastando amigos, afastando situações boas. Então, assim, veja, não desconsiderem esse exercício nada que vier à mente de vocês.
sabe, de uma forma verdadeira, coloque quais foram as perdas da sua vida. Por exemplo, tem pessoas que, na adolescência, cantava no coral, adorava cantar, cantava muito, muito feliz. Mas aí, cresceu, mudou de cidade, perdeu o lugar no coral, obviamente, e acabou não se inserindo em nenhum outro grupo para cantar. Então, o que que ela perdeu? Era tão bom quando eu cantava ali, aquilo me dava ânimo, sabe, me libertava naquele momento. Eu perdi isso. A partir daí, eu parei de, sabe, me relacionar com as pessoas de uma forma mais alegre, é como se aquela voz ficasse travada ali. Então, isso é também um exemplo, tá? Então, perder e perder coisas importantes ou pessoas importantes na vida de vocês. Tá? Guilherme, tem uma pergunta, por favor? Até mesmo coisas que, por exemplo, porque você falando me vieram coisas na cabeça que é bem do passado, coisa que já, sabe, não me toca mais, não é, mas me veio, pode pôr. Não necessariamente que isso coisa até hoje, digamos assim, né? Não, aí é que é importante, tá? O que vai ser listado são as perdas que você lembra como perdas importantes. Todas. Feito isso, no segundo ponto do exercício, vocês vão, linha por linha, ler essas perdas, e aí é que é o ponto crucial desse exercício. Vocês vão riscar as perdas que já foram superadas. Então, por exemplo, eu perdi o meu brinquedo. Nossa, foi muito importante para mim. Ah, mas depois tive tantos outros brinquedos que não, sabe, aquilo não é um ponto de dor. E parece bobinho isso que eu estou falando, mas não é, tá? Porque existem algumas pessoas adultas e que guardam aquele sentimento profundo de dor por perder uma boneca, por a amiguinha ter destruído, rasgado, cortado o brinquedo. É impactante aqui. Então, assim, vocês vão riscar essas perdas que já foram superadas, já estão totalmente apaziguadas no coração de vocês. Mas esse é o ponto. É importante verdade nisso. Vocês vão ler ali. Eu perdi X coisa, né? A perda de tal pessoa, de tal situação. Vocês vão ler, vão perguntar para vocês. Realmente eu já superei? Como é que eu vou saber se eu já superei ou não? Tá, vamos lá, para facilitar a vida de vocês. Para saber se você já superou, você não fica de tempos em tempos recordando da situação ou comparando a situação. Vamos dizer que você perdeu um amigo muito querido na infância. Ah, mas eu já superei, eu já sou adulto, né? Já tenho 45 anos, aquele amigo era 7 anos de idade. Mas, posterior à morte daquele amigo, você ficou um período de luto, muito triste, depois a vida andou, tá? Você cresceu, a vida andou. Mas aí, quando parente seu, um colega seu, alguém no trabalho, estava lá doente, ai, não estou bem e tal, você já ficava desesperado, falando, nossa, gente, vai no médico, saúde não se brinca, porque, sabe, eu perdi um amiguinho com pneumonia, e porque não se tratou, então vai cuidar. Isso você não fala por gentileza, por preocupação amorosa, você fala por inquietação e medo realmente de que aquela pessoa vá morrer. Então, veja, aquela perda do passado volta em várias outras situações, nessa inquietação. Talvez você até espelhe e traga situações, ou você não traz situações, mas aquilo vem sempre na sua memória. Quando eu digo sempre, não quer dizer que você pensa todo dia. Coisas que a gente pensa todo dia, aí já é outro nível de olhar que a gente tem que ter para isso, tá? Mas é uma situação, é algo que você perdeu, não saiu de você, tá ali. De repente você sonha, vem aquilo, como uma cena, tá? De repente, alguma situação parecida, na hora você já lembra. Isso é prova de que essa perda não foi superada, tá? É uma forma sutil de dizer, eu superei, mas não superou. Então, assim, risquem as perdas
superada. Aí, feito isso, e não pense que é fácil não, viu? É difícil. É bem difícil esse exercício. Quando eu fiz esse exercício pela primeira vez, primeiro, não foi uma folha não, foram duas. Porque, gente, pense uma pessoa que perdeu. Vai estar... Aí, na hora de eu riscar, superei, não. Esse daqui, aí vai lá com a borracha, apaga, não superei, escreve de novo. Aí depois, não, vamos ler de novo. Então, veja, fácil assim, tá? É bem difícil a gente fazer esse enfrentamento, entendeu? Várias coisas, ou não, cada um é cada um. De repente, você pode ter uma perda muito importante na sua vida, aí aquilo gerar uma dor gigantesca e você não perdeu em síntese mais nada, mas aquilo é o teu ponto de dor que te amarra, tá? Então, independente de quantidade, independente de grau de importância, perdas são perdas. Então, é importante que vocês marquem isso. Feito isso, risque aquilo que é o, né, que vocês realmente já liberaram. Aí, vocês vão pegar o que está lá de importante, que vocês se amarram, vocês não esqueceram essas coisas ou pessoas, tá? E vocês vão escrever numa outra folha. Somente aquilo bonitinho, numa outra folha. Escrito numa outra folha, eu vou agora, vai ficar gravado, então quem não estiver aí com papel, caneta, não tem importância, e depois vocês podem assistir, que é praticamente quase o final aí do nosso encontro hoje, mas eu vou falar de uma forma bem pausada, para que vocês depois, quem está escrevendo vai copiar, o que eu vou falar agora, quem não está, não se preocupe, depois vocês assistem esse trecho aqui da gravação para vocês escreverem, tá? Porque o que vocês vão fazer? Perdão, Dé, é porque perdão mesmo, é porque começa a vir coisa, tá vindo coisa na minha cabeça e eu tô fazendo pequenas anotações já embaixo para eu lembrar. Aí eu perdi um pouco. O que eu não risquei, eu escrevo em outra folha e aí você vai digitar agora o que vai ser feito. Exatamente, É exatamente. isso. Tá. O que você não riscou, ou seja, aquilo que realmente ainda está aí, aquilo que é perda mesmo para você, aquilo que é importante, tá? Que sobrou, que está ali, guardadinho. É isso daí que vocês escrevem numa outra folha, tá? Por quê? Porque aí vocês vão fazer uma respiração para ficar bem tranquilos, tá? Eu até aconselho vocês fazerem o trabalho em 2 dias diferentes. No primeiro dia, você para em silêncio, num momento tranquilo, e vai puxando na memória tudo aquilo que você sente que perdeu. Depois, você feito isso, você vai lendo cada uma das linhas e perguntando sinceramente para você: isso daqui eu superei, isso eu não superei, e vai riscando o que você superou. Aí você pega aquele que não está superado e escreve numa outra folha que está em branco, separado, tá? A outra se amassa, pode jogar fora. Escreve ali separado. Quem for fazer na internet digitado, tranquilo, tá? Deixa a parte digitada e a outra separada. E aí, num outro dia, não precisa ser no dia seguinte, é num outro dia, tá? De preferência dentro desse ciclo até a gente ir para o próximo. No outro dia, vocês vão fazer o trabalho de liberação é através de um comando mental, que vocês vão falando isso, depois vocês vão ler tudo aquilo, tá? Fazer esse comando e, na sequência, ler tudo aquilo que vocês marcaram lá, deixaram escrito, que vocês não superaram, tá? Porque o comando vai agir sobre esses pontos que vocês não superaram. Então, eu vou agora falar qual é o comando, tá? Eu sou grata, ou grato, tanto faz, por tudo que já aconteceu. Repetindo, eu sou grata por tudo que já aconteceu e que poderia não ter acontecido em minha vida. Eu sou grata por tudo que já aconteceu e que poderia não ter acontecido na minha vida. Ponto. Eu sei que essa perda
Eu sei que essa perda faz parte de quem eu sou hoje. Esse hoje, coloquem todo ele em letras maiúsculas, tá? O H grande, o O grande, o J grande, o E grande, tá? Vou repetir tudo. Eu sou grata por tudo que já aconteceu e que poderia não ter acontecido em minha vida. Ponto. Eu sei que essa perda faz parte de quem eu sou hoje. Contudo, também compreendo que é algo que está no passado. Contudo, também compreendo que é algo que está no passado. Passado, escrevam também com letra maiúscula. P grande, A grande, S, S, A, D, O, tudo letra grande. Por quê? Porque vocês vão focar nessas palavras. Hoje, passado, tá? Vou repetir novamente para a gente continuar. Eu sou grata por tudo que já aconteceu e que poderia não ter acontecido em minha vida. Eu sei que esta perda faz parte de quem eu sou hoje. Contudo, também compreendo que é algo que está no passado. Ponto. E por esse motivo, aí vocês vão colocar o nome de vocês, tá? Então, e por esse motivo, eu, Débora, no meu caso, permito que qualquer tipo de energia, vou repetir, e por este motivo, eu, coloque o nome de vocês, permito que qualquer tipo de energia, vírgula, bloqueio limitador, vírgula, angústia, vírgula. E aí, nesse ponto, vocês vão colocar aquela que foi dessa lista que vocês deixaram, ou se foi uma perda só, mas aquela que vocês sentem que é a mais importante. Vocês vão colocar ela escrita aqui, tá? Vou repetir essa última parte, tá? Por esse motivo, eu, coloco o nome de vocês, permito que qualquer tipo de energia, bloqueio limitador, angústia, e aí vocês colocam qual é o problema. Por eu ter perdido o aviãozinho azul. Estou dando um exemplo, tá? Seja liberado nesse momento. Por quê? Vai ter a última frase aqui, tá? Mas só para vocês entenderem. Quando vocês colocam, pontuam essa perda, automaticamente, vocês estão dando comando para que seja liberado nesse momento. Automaticamente, todas as outras que estão na sequência lá, junto do que vocês deixaram, se for mais do que uma, vai ser liberto do mesmo jeito. Por isso, vocês pegam aquele que vocês sentem que é mais importante, que ainda está aí muito presente no coração de vocês, e escrevam aí junto. Os demais fica só na lista, vocês não vão precisar ler, elas só vão ficar escritas lá, tá? E agora a última frase, depois que vocês escreveram isso, ponto. Eu, a partir de hoje, vivo no aqui e agora. Eu, a partir de hoje, vivo no aqui e agora. Eu vou ler todo o texto novamente para vocês, tá? Eu sou grata por tudo que já aconteceu e que poderia não ter acontecido em minha vida. Eu sei que esta perda faz parte de quem eu sou hoje. Contudo, também compreendo que é algo que está no passado. E por esse motivo, eu, Débora, o nome de vocês, permito que qualquer tipo de energia, bloqueio limitador, angústia, ou a situação que ficou no passado, no caso, vocês vão escrever qual é essa situação, tá? Seja libertado nesse momento.
Eu, a partir de hoje, vivo aqui e agora. Depois feito isso, façam uma respiração consciente, só pacifiquem e tragam, para quem já fez a terapia do Theta Healing, sabe mais ou menos o que eu vou falar agora, tá? Vocês tragam a cena dessa perca muito importante para vocês, né? Essa perda importante fica na frente de vocês aí, depois que vocês fizeram esse comando, e vocês visualizem que ela está envolta em uma esfera, e essa esfera vai ser elevada e ela vai dissolver. Tá? É como se ela ficasse dentro, sabe, como se fosse uma bolinha de sabão, ela vai subindo junto com aquilo, e aí aquilo estoura ali e se dissolve. Esse é o intuito desse ciclo 7, deste trabalho, tá? Vocês vão reviver essa cena, é só colocar na imagem mental essa cena que vocês já fizeram o comando para a liberação, e aí visualize que isso está subindo, 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 chega no alto, ele dissolve e se espalha em, tá? Findou o trabalho, esse é o trabalho do ciclo 7, tá? É bem importante, volto a dizer, privacidade, vocês sentirem de forma importante, estar o que é a ideia principal de vocês, colocar esse comando e depois fazer essa parte da liberação. Pronto, só isso, nada. Tem uma pergunta aqui? André, perdão, a cor da bolha tem que ser alguma ou não? Normalmente, para a liberação, a gente faz branco cristal. É como se fosse realmente uma bola de sabão, né? Assim, transparente. É óbvio que quando recebe o efeito da cor aí, da luminosidade do sol, fica tudo furta-cor, né? Mas a gente vai colocar ela como se fosse o raio branco cristal para a liberação, que é melhor. Tá? É isso. Esse ciclo é um ciclo bem importante. Todos eles são, na verdade, né? Mas esse é muito necessário, porque nós nos prendemos demais no passado. E aí, nós saímos repetindo situações, espelhando e repaginando situações, e depois, o que é o pior, reclamando que as coisas não mudam, reclamando que a gente não consegue fazer nada, reclamando que a gente é abandonado na vida, que nada dá certo. Então, assim, tomar a consciência disso é muito importante para que a gente possa seguir adiante. Eu vou encerrar nossa gravação e aí a gente fica uns minutinhos faltantes aí para que a gente converse dentro do processo, tá bom? Gratidão a todos vocês que participaram, que estão assistindo esse vídeo gravado. Até o nosso próximo encontro e eu continuo com vocês aqui.